Irmão, Salmos 89, verso 34, diz assim: Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Claro que esse texto, ele é um salmo davídico, ele está num contexto do rei Davi, Deus falando para o rei Davi que ele não vai violar a aliança e nem modificar as promessas. Então, porém, Deus não muda. Então, se ele fez isso uma vez, ou se ele declarou isso uma vez, isso vale. E, na verdade, uma das principais razões para que Deus tenha deixado o Novo Testamento para nós, o Antigo Testamento para nós, o Antigo Testamento, é para que a gente o conhecesse. Deus o Pai, o Eterno, o Criador. E ele disse que ele não modificará as promessas. Então, nosso Deus, ele é um Deus que deixou promessas para nós. O que tem que ficar registrado aqui é que o nosso Deus, ele é um Deus de promessas e que ele cumpriu no passado, ele cumpre hoje e, baseado nisso, ele cumprirá no futuro. Então, desse lugar de você ver o cumprimento de algumas promessas de Deus, depois você ver o cumprimento no presente, te dá força para que você descanse que Deus cumprirá as promessas futuras. O nome disso é fé. Então, a fé é crer nas promessas que Deus fez. Lembra lá o texto de Hebreus que diz, a fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. Isso é fé. Falei, acho que 2 domingos atrás. Então, é a certeza do que você espera. Então, o que você espera? O que você espera tem que estar baseado em alguma coisa, tem que estar construído em cima de um alicerce. E o que nós esperamos? Nós esperamos Deus cumprir as promessas dele. Quando você conhece, quando você é impactado pelas promessas dele, e você descansa nelas, você passa a viver como uma pessoa de fé. Você precisa conhecer as promessas que Deus fez. É importante o povo de Deus conhecer as promessas. Por quê? Se você não conhece as promessas, você está vivendo sobre o quê? Andando sobre qual palavra? Então, por exemplo, uma promessa. Se você tem certeza da sua salvação, a Bíblia diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Ponto. É uma promessa. Então, o crente que descansa em Deus e que tem fé, ele crê na promessa. Qual é a promessa? Creu, se batizou, está salvo. É uma promessa. Uma delas, são muitas promessas na Bíblia. Olha o texto de 2 Pedro. Então eu li um texto no Antigo Testamento, eu vou ler um texto do Novo Testamento. Texto de 2 Pedro, capítulo 1. Hoje é uma mensagem temática e não expositiva. Então estou falando sobre um tema, o Deus que cumpre as promessas. Estou fazendo a introdução da nossa série. Olha o texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Desta maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Olha isso aqui. Dá para a gente fazer uma tese de mestrado com esse verso aqui. O seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos. Então Deus te deu tudo o que você precisa. Basta você acessar essas coisas, porque Ele te deu tudo o que você precisa. Não tudo o que você quer, tudo o que você precisa. Para a vida e a piedade, Deus te deu tudo o que você precisa para a vida. Eu estou lendo o texto de novo. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória. Quem nos chamou? Jesus, né? O Pai nos chamou em Jesus,
Como que Deus nos deu tudo que nós precisamos? Deus nos deu tudo que nós precisamos em Jesus. De novo. Coloca o texto para mim, Angélica, por favor, para eles lerem comigo. Ó, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus nos deu tudo o que nós precisamos por meio daquele que nos chamou. Então, você vai acessar tudo o que você precisa em Jesus. Como que você vai acessar Jesus? Crendo nas promessas que Deus fez. Por exemplo, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma promessa. Vinde a mim e eu te alivio. Enquanto você estiver buscando alívio em outras coisas, você não terá alívio. Você só terá alívio quando você vier a mim. É uma promessa. Quando você acredita nessa promessa, você tem fé. Quando você tem fé, você alcança Jesus. Você encontra, você participa da natureza divina. E ao participar da natureza divina, você tem tudo o que você precisa. Porque Deus é tudo, Deus é perfeito. É matemática. 2 mais 2 são 4. Verso 4. Dessa maneira qual que nós encontramos tudo que precisamos em Jesus, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Então, foi assim que Deus nos deu as promessas. Você crê em Jesus e em Jesus você tem tudo que você precisa. Por que Deus nos deu as promessas? Para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina. Para que, por elas, as promessas, vocês se tornassem participantes da natureza divina. Tipo assim, você participa de Deus. Você entra na glória de Deus. Ó, você participa da natureza divina e fugisse da corrupção que há no mundo. Vamos fatiar esse texto aqui. Fatia 02. Ó, vamos fatiar. Ó, tem a glória de Deus e tem o mundo. Você está no mundo, hipoteticamente dizendo, do ponto de vista espiritual, tá? Não físico. Você está no mundo, lá cometendo os pecados. Deus deixou promessas, Jesus. Quando você crê nas promessas que Deus deixou, você participa da glória de Deus. Você participa da divindade. E ao participar da divindade, você não está mais no mundo, você está aqui. E agora que você está aqui, você fugiu daqui, do mundo. Então tem a glória de Deus, Deus o Pai, e tem o mundo. E nós estamos no mundo. Então, para que você fuja do mundo, você não consegue fugir sozinho. Você não consegue parar de pecar com as suas próprias forças. Você não consegue fazer sozinho. Por isso, Deus deixou as promessas. Por isso, você precisa conhecê-las. E aí, ao conhecer a promessa e viver a promessa, o texto de 2 Pedro diz que você passa a fazer parte da natureza divina. E aí você fugiu daqui, porque você saiu daqui e veio para cá. E agora que você faz parte da natureza divina por causa das promessas, você não participa mais das coisas do mundo. Pronto, acabou. Por hoje está bom. Está claro o que a gente tem que fazer. Conhecer a promessa, crer na promessa, e isso nos fará participantes da glória divina, e sendo participantes da glória divina, a gente está longe do mundo. Deus nos deu as promessas, grandiosas e preciosas promessas. Por elas, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Olha o poder dessa afirmação. E só depois a gente foge da aparência do pecado. Então, o que é fé? Fé é crer nas promessas. Onde estão as promessas? Na Bíblia. Então eu citei quantas aqui? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem crer e for batizado será salvo. O que você planta, você colhe. Não fiquem tristes, porque eu vou para o Pai, mas eu mandarei o Espírito Santo. Por que vocês estão olhando para cima, se aquele que subiu descerá para buscar a igreja? Então, entende? São muitas as promessas. Eu vou preparar lugar e depois eu levo vocês para morar comigo.
E aí, quando você crê nessas promessas, o crer, o fato de viver como se essa promessa fosse uma realidade, ela é uma realidade, né? Eu estou falando no campo do outro. O fato de você viver como se essa promessa fosse uma realidade para você, é o que a Bíblia chama de fé. E fé agrada a Deus. E fé faz com que você seja participante da natureza divina. Então é sobre isso que nós falaremos na série. Beleza? Terminei a introdução. Texto de hoje. Hoje. O título da mensagem é Creia Somente. Por favor, só creia. Creia somente. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, 16 e 18. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. De novo. Tipo assim, eu fico com borboletas no estômago. Ó. Por isso não nos desanimamos. Embora exteriormente, por fora, você está sofrendo, por fora exteriormente é pleonasmo. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, ou seja, você está sofrendo por fora, interiormente estamos sendo renovados, é uma promessa, dia após dia. Pois, olha o que o apóstolo Paulo fala, pois os nossos leves e momentâneos sofrimentos estão produzindo para nós uma glória eterna. Lê de novo essa frase, ó. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo algo. Estão produzindo para nós uma glória eterna. Se você crer nisso, que o sofrimento do cristão está produzindo glória eterna, o sofrimento humano está produzindo glória eterna, você vive de uma maneira completamente diferente. Não é que Deus quer que você sofra para que você seja glorioso. Não é isso. É que a gente sofre porque nós não somos daqui. Nós estamos desconectados com esse mundo. Somos peregrinos, somos passageiros, estamos voltando para casa. Então você, por ter uma natureza diferente, é como um leão preso na mesma jaula de 20 hienas. Ele tem a natureza diferente das hienas. Então você é um leão no mundo de hiena. Está todo mundo querendo te pegar. E isso vai fazer com que você sofra. Só que esse sofrimento e o fato de você sofrer por ser um leão, por ser diferente, em meio a hienas, está produzindo glória futura. E aí, ao sofrer, você se lembra disso. E ao se lembrar disso, você sofre, não tranquilo, mas tipo assim, você suporta o sofrimento. Porque você fala, tem glória futura. Por isso é importante entender as promessas. Pode parecer, para quem é mais cético, que é... Como que é aquela palavra? Conformismo. Pode parecer que é conformismo. Por isso, a fé não é tão racional. Por isso, você tem que escolher crer racionalmente, mas a partir do momento que você escolhe crer, você crê em uma coisa que é espiritual, não é mais racional. Então, é a sua escolha. O apóstolo Paulo, ele está criando... O apóstolo Paulo sempre faz isso, perceba. Ele sempre trabalha com comparações. Eu acho que na outra vez eu também falei sobre comparações. Ele está falando sobre o mundo exterior e o mundo interior. Ele está falando sobre as coisas que se veem e as coisas que não se veem. Ele está falando sobre coisas temporais e coisas eternas. Mundo exterior, coisas que se veem, coisas temporais. Versus mundo interior, coisas que não se veem
e coisas eternas. Nós vivemos duas realidades, a realidade que se vê e a realidade que não se vê. A realidade que se vê, ela é perecível, ela acaba. A que se vê. A que não se vê é eterna. Por isso a pergunta é, você está produzindo frutos que se veem ou frutos que não se veem? Porque os frutos que se veem vão acabar. As obras que a gente faz aqui, na outra semana, o líder esqueceu, por isso que a gente fica triste com ele, decepcionado. Porque a gente gostaria que o líder lembrasse do que a gente fez para ele eternamente. Só que foi uma obra externa. Ele vai esquecer na outra semana, eu vou esquecer. Muito obrigado a todo mundo que está levando comida lá na minha casa, eu amo vocês. Talvez um dia eu esqueça. Eu espero que não, serei grato eternamente. Mas saiba de uma coisa, se você fez isso pensando em servir um servo de Deus, você ganhou fruto para a eternidade. Deus não vai esquecer. O que a gente faz do lado de fora é perecível e acaba e o ser humano esquece. Mas o que você faz pensando em Deus, o que você faz para a glória de Deus é eterno. Por isso, o cristão é o ser mais inteligente que existe. Porque ele faz coisas externas que são internas também. Ou seja, você faz uma coisa que é as duas ao mesmo tempo. Uma obra para Deus. Então, ao mesmo tempo que você serviu externamente a igreja, instituição, por exemplo, um exemplo só, você, se você estiver fazendo isso de coração, com o coração no lugar certo, você está servindo a Deus internamente. Então, a obra que você está fazendo fica para a eternidade. Por isso, deem frutos eternos. Preocupem-se em dar frutos eternos. Não se preocupe se a pessoa está vendo o que você está fazendo. Preocupe-se se Deus está recebendo o que você está fazendo. Qual é a promessa desse texto? Sofrimento momentâneo produz glória eterna. Promessa. Sofrimento momentâneo produz glória eterna. Todo sofrimento? Não. Sofrimento por causa do Senhor Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Dia após dia. A palavra de Deus vai trabalhando em você e vai te limpando. No lava-pés, lá na situação do lava-pés, em um determinado momento o apóstolo Pedro falou, então me lava todo, já que o Senhor quer lavar meus pés. Aí ele falou, não preciso te lavar todo, porque vós estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. A palavra de Deus vai te limpando. A palavra de Deus são as promessas. Conforme você vai tendo contato com as promessas, você vai sendo purificado. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Essa glória tem um peso, essa glória pesa mais do que os sofrimentos. Isso é bom também. É você investir sempre na alta da bolsa. Você está sofrendo pouco, mas a glória é muita. É o que o texto diz aqui. Do que o apóstolo Paulo está falando? Eu vou voltar 3 versículos só, então eu vou ler o 13, eu li o 16, eu vou ler o 13. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Está escrito, tá? Ele está citando um texto bíblico. Sempre os escritores do Novo Testamento citam o Antigo Testamento. Está escrito, cri, por isso falei. Cri na promessa, por isso preguei sobre a promessa. Isso é um salmo. Aí o apóstolo Paulo está citando esse salmo, igual eu estou citando o apóstolo Paulo agora. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de crer e falar, com esse mesmo espírito de fé, ou seja, crer e falar é fé, com esse mesmo espírito nós também cremos. Por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus. Porque sabemos, olha a confiança que ele tem. Ele fala assim, ó, eu creio e falo, eu estou aí pregando o evangelho por uma coisa, porque eu sei que aquele que ressuscitou Jesus vai me ressuscitar também. Ele vive crendo nessa promessa. E por crer nessa promessa, ele é o apóstolo Paulo, ele faz o que ele faz.
porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, parece que a gente está falando de hoje. É muito interessante como a Bíblia ela se encaixa em todos os momentos da nossa vida. Você pode estar triste, feliz, aí você lê o verso e você fala, nossa, eu não tinha percebido esse verso por esse aspecto. É porque você era outra pessoa, e aí o verso te leu de um outro jeito, porque quando você lê a Bíblia, não é você que lê a Bíblia que te lê. Então, se você está feliz, você vai ler aquele versículo, ele vai te ler de um jeito. Quando você está triste, você vai ler o mesmo versículo, e você vai entender outra coisa daquele versículo. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Tudo isso é para o bem de vocês. Aí faz de conta que ele está falando para a gente hoje. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça de Jesus, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, como hoje tem gente se convertendo, faça que transborde as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, é o texto de hoje, aí por isso não desanimamos. Então ele tá, nossa, ó, ainda bem que tem distância social. Ó, irmãos, a gente perde por causa da quebra dos versículos. Porque por isso não desanimamos, ficou solto. Mas é por isso não desanimamos o que ele falou antes. Sabemos que Jesus ressuscitou dos mortos e que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus vai ressuscitar você. Por isso não desanime. Por isso, por essa verdade, por essa promessa. Baseado nessa promessa, você não desanima. Aí você fala, eu estou firmado na promessa de que Deus vai me ressuscitar com Jesus. E aí no mundo você vai ter aflições. Aí o apóstolo Paulo aproveita e já fala, ó, não se preocupa com os problemas do dia a dia, leves e momentâneos, porque eles produzirão glória eterna, porque você vai ser ressuscitado com Jesus, não é o que você crê? Apóstolo Paulo, um beijo, te amo. Qual é o assunto? Ressurreição dos mortos. Irmão, crente não morre, irmão. Você perdeu um parente crente, descansa, você vai encontrar com ele daqui a pouco, dá um abraço, um beijo nele. Crente não morre, irmão. Se você não crê nisso ainda de todo o seu coração, escolha crer. Existe um negócio chamado vida eterna. O que é eterno não pode ter fim. Então, assim, o crente, ele é perecível externamente, mas internamente, ele é eterno. Então, quando a pessoa morre externamente, ela simplesmente foi para um outro lugar, que a gente chama de céu. E quando você morrer e eu morrer, a gente vai para esse lugar, em nome de Jesus. E aí lá nos encontraremos. Tem um outro texto que o apóstolo Paulo fala, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, dos que morreram. Lê lá depois, Tessalonicenses. Por isso, baseado na ressurreição de Jesus, baseado no fato de que nós ressuscitaremos, que nós não morreremos, que todos aqueles nossos amigos que tiveram a oportunidade de aceitar Jesus, nós os encontraremos, baseado nisso, nós não desanimamos. Isso que eu estou falando do ponto de vista humano, falando de amigos, ponto de vista humano, não estou nem falando de encontrar o Salvador, de se prostrar diante do rei, de tirar a coroa e entregar aos pés dele, de ver o leão da tribo de Judá, de ver os anjos ao redor de Deus cantando 24 horas por dia, entre aspas, porque 24 horas por dia só tem aqui, cantando Santo, Santo, Santo. Imagina, você vê essa cena? Todas as vezes que um anjo apareceu glorioso, porque tem a opção dele dar uma segurada na glória. Todas as vezes que um anjo apareceu glorioso, um anjo, não o Criador, um anjo criado, apareceu diante de um homem, esse homem caiu, assim, puff, por causa da glória, irmão. Poder, a beleza, a pureza, a santidade, sabe? Você consegue andar pelado na rua? Não, por causa de vergonha alheia. É isso que a gente sente quando aparece um ser espiritual. Você fala, meu Deus do céu, o que eu faço agora? É muita pureza, é muita santidade. Então, mesmo que nós não fôssemos encontrar os nossos amigos, você vai encontrar Jesus. Então, viva baseado nessa realidade. E aí, as leves e momentâneas, qual que é a expressão que ele usa? Tribulações, elas causarão, elas resultarão em um peso de glória.
Promessa linda, maravilhosa. Olha a fé aqui, olha a fé. Você tendo a certeza que um reino vindouro... Não, você tendo a certeza que tem um reino vindouro, tá vendo? Você descansa no saber que os problemas aqui são pequenos diante de uma tamanha glória que virá. Pensa sempre nisso, tá? O que eu estou produzindo para lá? Produza para cá também, porque Deus te colocou aqui com uma missão. Mas pense no que eu estou produzindo para lá. O que eu entregarei para Deus quando eu chegar lá? E para além disso, o que eu entregar para Deus vai entrar no fogo. Sairá do fogo também? Da provação? Porque vai ser provado. Então, o que você está levando, o que você tem nas mãos para entregar a Deus e qual a qualidade disso que você tem nas mãos? Não a quantidade. A quantidade não importa. Qual a qualidade? Saiu mesmo do coração? Deus te deu uma palavra hoje. Não desanime, baseado nas promessas. Como Ele ressuscitou Jesus, Ele ressuscitará você. Ao crer nisso, você tem fé. Como Ele ressuscitou Jesus, Ele ressuscitará você. Ao crer nisso, você tem fé. E você se torna participante da divindade. Lembra o texto que a gente leu? A introdução da série. Quando você tem fé, você se torna participante da divindade. Assim, participante da divindade, você está fora do mundo. E estando fora do mundo, nada mais te perturba, porque você é participante da divindade. Nossa, amiga, você não sabe, fulana falou de você. Que da hora, Jesus também falou de mim. Eu li um versículo hoje, ó, deixa eu te mostrar. Nossa, você está ficando doido, só fala de Bíblia. Eu estou indo para casa, irmão. Não estou preocupado se tem alguém falando de mim. Eu estou almejando coisas maiores. Sabe, eu estou... Vou usar um exemplo que cabe a nós. Conhecemos algumas pessoas, não nós, conhecemos algumas pessoas que entraram no país via solo, digamos assim. Todos os sofrimentos foram momentâneos, porque estavam esperando uma glória futura. Aí chegaram no país e falaram, cheguei! E por que a gente não consegue pensar nisso com as coisas do céu? Não vamos entrar desse jeito, mas só um exemplo. Suportando as coisas que agora vivemos porque a gente quer entrar lá. Mas a gente não consegue viver a Bíblia, tipo assim, como se fosse verdade mesmo. E é verdade mesmo, irmão. É verdade, verdade, verdadeira. Verdade, verdade. Tipo, Xuxa, Xuxa, Xuxa. Verdade, verdade, verdade. Pega a referência. Ó, por isso, a fé é o melhor remédio que existe. Não faz sentido isso? A fé é o melhor remédio que existe, porque você tem fé. E aí você está descansando na divindade. Então, qual outro problema vai ser maior do que a divindade? Nenhum. Então, a fé é o melhor remédio que existe. Por isso, a fé é o que agrada a Deus. Parece tão óbvio quando a gente fala assim, né? Terminando, ó. Observe uma criança no parque, uma ilustração. Você está lá, você está no parque e observa uma criancinha brincando. Não precisa ser o seu filho, não. Aquela criança, irmãos, ela está preocupada se ela vai comer? Ela está preocupada se o próximo trem é o último e ela não vai embora? Ela está preocupada se vai chover? Ela está preocupada se ela trouxe a blusa de frio? Ela está preocupada se tem germes na grama? Não. Quem está preocupado com tudo isso? Os pais. Então aquela criança, sem saber, ela confia nos pais, ela descansa, o meu pai está ali. Tanto que acontece um negócio, ela pisa numa formiguinha lá, vem correndo, chorando na direção certa. Então, olha o que uma criança num parque ensina pra gente. Primeiro, ela sabe para onde ela vai quando ela tem problema. E segundo, ela não está preocupada com mais nada, a não ser usufruir do parque. Por que você acha que Jesus falou para a gente ser como criança? Por que você acha? Usufrua do parque. Quando você se machucar, corre para o pai. Não se preocupa se você trouxe a blusa de frio ou não. Ele trouxe. Não se preocupa se você trouxe a comida ou não. A mãe trouxe.
E não se preocupa se tem banheiro ou não, porque a mãe sempre vai sentar e já vai olhar para onde ela pode correr na emergência. Porque tem alguém se preocupando pela criança. E você acha que você é melhor que Deus? Então tem alguém se preocupando com você também. Descansa. Descansa que Deus está no controle. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pelas tuas promessas. Obrigado porque nelas a Bíblia diz que, em Jesus, aliás, a Bíblia diz que nós temos o sim e o amém. Então nós temos convicção que todas as promessas serão cumpridas. Obrigado porque o Senhor ressuscitou Jesus da morte e assim nos ressuscitará também. Obrigado porque como Jesus subiu, nós subiremos. Obrigado porque na cruz o Senhor Jesus levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Obrigado porque onde tem dois reunidos em nome de Jesus, o Senhor, o Pai, ali está. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deixou tantas promessas, Pai. E em Jesus nós temos o sim de todas elas. Obrigado porque o Senhor não muda. Obrigado porque o Senhor é eterno. Obrigado porque o Senhor é o Todo-Poderoso e nada sobrou para ninguém de poder. Obrigado porque o Senhor é onisciente, conhece os nossos dramas, as nossas dores, as nossas inquietações. Obrigado porque o Senhor entregou o que você tinha de mais precioso por nós. Obrigado, Senhor Jesus, por ter ido até o fim. Obrigado, Senhor Jesus, por levar o nosso peso. Obrigado, Senhor Jesus, por suportar as nossas repetidas orações. Obrigado, obrigado e obrigado. Nós descansamos no Teu cuidado, Pai. Talvez não como deveríamos, mas dizendo e confirmando, afirmando que queremos melhorar nesse quesito. Por isso eu peço, Santo Espírito de Deus, dirija-nos. Dirija-nos à condição de leitores da Bíblia, dirija-nos à condição de crentes, né, que creem na palavra. Coloque em nós, Espírito Santo, eu peço misericórdia. Coloque em nós um desejo pela palavra de Deus. Coloque em nós um desejo em conhecer as promessas. Que isso flua do nosso ser de uma maneira verdadeira. Coloque em nós a consciência de que no começo não será gostoso, mas que se a gente resistir, depois nós teremos prazer. Nos ajude a entender, Pai, esses momentos. Nos ajude a descansarmos em Ti, Senhor. Eu sei que o Senhor já fez tanto, eu sei que a única coisa que nos resta fazer, mesmo assim a gente pede ajuda nela, mas é porque a gente não tem para onde correr, Pai. Quando a gente se machuca, é para o Teu colo que a gente corre. E desculpa, quando a gente, crescidinho, resolveu ir dar uma volta sozinho e desligou o celular e sumiu no mundo. Desculpa, mas eu peço, receba-nos de volta, Pai. Receba-nos de volta. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelos braços abertos. Obrigado porque a Tua misericórdia é muito maior que os nossos pecados. Obrigado pela Tua paciência. Obrigado, Pai. Nós Te amamos, Senhor. E nós glorificamos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.